bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um. Queridos, eu já estava cheio de saudades vossas. Eu quero pedir um pouquinho de paciência para vocês. Tem sido dias difíceis, não têm sido dias fáceis, devido àquilo que ocorre nas redes sociais, que também não ajuda, evidentemente. Mas também têm sido dias de mudança, não é? Têm sido dias de conquistas, enfim. Eu hoje queria falar com vocês, quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu não tenho estado propriamente muito a par do que tem acontecido na plataforma, mas eu acredito que essa palavra é uma palavra que vai edificar a tua vida. Afinal de contas, todos nós precisamos de uma palavra que edifique a nossa vida espiritual. E eu quero dizer já, que essa palavra, ela não é só para si. Essa palavra é para mim também, ok? Então é algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Muitas das vezes nós esquecemos de muitas coisas e nós não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, não podemos olhar para trás, mas temos que ter o nosso foco em Deus. Então, sem rodeios, abra comigo a sua Bíblia. Em Romanos 6:23, a palavra do Senhor, ela nos vai falar acerca do pecado. Irmã Marta, o que significa a palavra pecado? A palavra pecado significa erro. Ou seja, eu e você somos erro. Eu e você somos pessoas que erramos. Somos pecadores e não vamos deixar de ser só porque conhecemos Jesus, porque escolhemos viver uma vida com Deus, ok? Uma coisa é pecar conscientemente, outra coisa é você ter um domínio do seu caráter, da sua personalidade, que é aquilo que nós temos estudado aqui. Vamos continuar a estudar, não será hoje, amanhã farei outro vídeo, mas o Espírito Santo me incomodou para trazer essa palavra, a começar por mim, que eu não sou melhor do que ninguém, ok? E quando eu falho, a minha intimidade com Deus, ela é grande. Quando existe uma área na minha vida em que eu falhei, em que o Espírito Santo me incomoda, então eu vou falar aqui uma palavra que Deus tocou no meu coração para trazer também para vocês e que sirva de ensinamento também para a vossa vida, porque você não é menos, você também é pecador. Então eu quero que você fique com as suas antenas ligadas e não ouça, escute aquilo que o Espírito Santo vai dizer agora. A palavra do Senhor diz aqui em Romanos 6:23, está escrito: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, eu quero falar um pouquinho acerca do pecado, porque a trajetória que eu tenho vivido com Deus me tem feito pensar muito do primeiro pecado cometido aqui na terra, que foi justamente quando Adão e Eva pecaram. Em consequência disso, o que é que eles fizeram? Eles se esconderam. Quando nós pecamos, nós temos uma grande tendência, existe uma batalha espiritual. Existem 3 tipos de batalha: a espiritual, do confronto com as regiões celestiais, os demónios que procuram lançar sofismas na tua mente, te acusando daquilo que você fez, daquilo que você poderia ter feito de uma forma diferente. Enfim, a batalha espiritual. Depois é uma batalha contra o teu próprio eu, porque nem tudo é espiritual. Nós temos que entender que nós temos caráter e personalidade. E depois tem outra coisa, é que nós temos uma consequência se nós não conseguimos ter esse domínio e não procurarmos todos os dias sermos pessoas melhores. Então, quando a palavra do Senhor nos diz aqui, pois o salário do pecado é a morte, é necessário que nós venhamos a entender primeiramente o que significa a chave dessa palavra, que é a morte. A morte não necessariamente, ela tem a primeira, nós morremos, eu costumo dizer, existem 2 tipos de morte na vida do ser humano, a espiritual e a física. Então você vai muito bem na tua vida com Deus, você peca.
Primeira maneira, a única forma de você combater isso não é fazendo aquilo que Adão fez e Eva fizeram, foi se esconder. Foi simplesmente se esconder com umas folhas e não estou nem aí, nem quero ouvir falar, hoje não estou nem aí, não estou virada para falar com Deus. Porque a primeira coisa que acontece é justamente aquilo que aconteceu com Adão e Eva. O pecado te afasta de Deus. Quando você peca, você se afasta de Deus. Aliás, não é Deus que se afasta de você, é você que se afasta. Porque você consegue dar conta, o Espírito Santo te incomoda da tua sujeira e você, quando olha para a sua nudez, você vê sujeira. E quando você vê sujeira, você, em vez de dar uma torcida na sua orelha direita ao altar e pedir perdão e continuar, você se deixa influenciar pelos sofismas que o diabo lança na tua mente de te acusar. Você está a entender? Então o pecado, primeiramente, quando nós pecamos e percebemos que cometemos o erro, aquilo que você deve fazer não é fugir do pecado, não é fugir da situação, é enfrentá-la e praticando aquilo que a palavra de Deus diz. Aquele que não confessa, aquele que não pede perdão, aquele que não libera perdão e assim sucessivamente, não prospera. Além do mais, o salário do pecado é a morte, vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que é o dom gratuito? É a misericórdia, queridos. O dom gratuito é a vida eterna. Você só entra no céu sem manchas. Você só vai entrar no céu quando você tiver a sua identidade diante de Deus limpa, sem manchas. A sua sinceridade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não fica a pensar que Deus não vê. Porque o que acontece dentro de ti, do teu coração, quando você peca, é que você, ao não enfrentar aquilo que você fez de errado, e isso também acontece aqui na plataforma muitas vezes, pessoas que estão a usar nomes e palavras e já estão a confundir as coisas, por exemplo, enquanto não reconhecerem que Deus não se agrada de muitas coisas que têm vindo a acontecer, isso vai ser uma coisa que vai estar dentro e vai cada vez crescendo mais. Porque é isso que acontece com aquele que peca e não confessa com a sua boca. É isso que acontece com aquele que peca e não pede perdão. É isso que acontece com aquele que peca e faz uma coisa errada, porém eu quero dizer aqui uma coisa. Você faz a sua parte. Relativamente à outra parte, é com ela e com Deus. Agora, você tem que ter a tua vida limpa diante de Deus. Independentemente das razões, não importa, você tem que ter uma vida limpa diante de Deus. E o Espírito Santo falava comigo sobre isso hoje. Em meias circunstâncias, no cotidiano, no dia a dia. Vida corrida, crianças. Não é fácil, filhos, não é fácil. E eu vou dizer mais uma coisa. Não fique a pensar que você não falha, você como mãe também falha com os seus filhos. Isto também é para os papás pedirem perdão aos filhos e vice-versa. Porque tem muito papá autoritário demais que comete erros e não pede perdão aos filhos. E aí vai gerar o quê? Um mau ambiente dentro de casa. Porque a sua razão, afinal de contas, é muito maior do que a prática que a palavra de Deus te manda fazer. De experiência própria, querido. Eu não sou melhor do que você. Eu sou pecadora. Eu também falho. Em nome de Jesus. Mas existe aqui uma solução. E que a palavra do Senhor diz que é um dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Mas para você fazer parte desse dom gratuito de Deus, você tem que aplicar os frutos do Espírito na tua vida. Você precisa continuamente, você cai, você levanta. Você cai, você levanta. Você cai, você levanta. Porque aquilo que verdadeiramente te vai permanecer para a vida eterna não é às vezes que você cai, é às vezes que você levanta. Mas atenção, você precisa se levantar como um soldado.
E um soldado, o que é que ele faz? Ele usa as armas espirituais, ele tem que confessar. Agora, se você encobre o pecado, se você continua a viver uma vida de consciência, dando ouvidos ao Satanás, porque o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir, ele acusa, porque ele sabe muito bem que você peca, e ele vai te acusar. E ele vai continuar sempre ali, a trazer um sofisma na tua mente. E você vai começando a ficar confuso. Se você não desligar, se você não tirar a ficha do interruptor, você está lixado, lascado. Porque você não vai aguentar. Porque o diabo, ele é astuto. Ele sabe muito bem manipular pessoas. Olha aí, olha. Mas a partir do momento em que você chega perante a pessoa e diz assim, olha, eu errei, eu estava muito irritado ou muito irritada, eu falei coisas na plataforma que não deveria ter falado, eu mamãe para os meus filhos, olha, não, já aconteceu, filho, olha, perdoa a mamãe fez isso errado, perdão. É mais fácil no mundo espiritual, isso tranca uma porta, mas no físico é difícil fazer. E o diabo começa a lançar sofismas na tua mente. O diabo começa-te a cobrar. O diabo começa-te a querer mostrar que você é fraco, que você não presta, e a tua vida nunca vai prosperar porque você é sempre assim. E você precisa de entender que existe um dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas para isso, você precisa de fazer o quê? Aquilo que a palavra de Deus te manda fazer. Você precisa de confessar os teus pecados para prosperar. O pecado não é mais nem menos do que desobedecer a Deus, não seguindo o seu padrão perfeito. Por causa do pecado, todos ficaram separados de Deus. Então a primeira coisa que acontece quando o homem peca é que não é Deus que se afasta, é o próprio ser humano que não consegue andar acompanhado, porque a consciência, o espírito, a primeira morte já foi ali, a morte espiritual. Isso vai fazer com que você se permaneça longe de Deus, e existe aí uma morte espiritual. O salário do pecado é morte espiritual. E depois o que é que vem aí a seguir? A seguir, porque não é nada, é de um dia para o outro, queridos. Nada é de um dia para o outro. Hoje você diz uma palavra, amanhã você faz uma coisa assim, amanhã, e vai esfriando, e vai esfriando. Você não tem mais aquela intimidade com Deus, você não tem mais aquela coisa que você não tem, e aí você começa a cegar espiritualmente e vai começar a praticar o pecado como quem bebe um copo d'água. Deixa-te dizer uma coisa, faça sempre uma pausa e faça um download todos os dias. Você nunca, vida com Deus é disciplina. Você precisa de ter uma vida com Deus todos os dias. Quando você peca, vai doer mais. Quando você peca, vai custar mais dobrar o teu joelho. Porque tem gente, a maioria das pessoas que pecam não conseguem nem orar. Por quê? Porque sabe que antes de você abrir a tua boca, Deus vai falar assim: aonde é que tu estás? E o que é que tu fizeste? Assim como foi com Adão e Eva. E você não quer ouvir a voz da razão. Você quer se esconder. E então é muito importante que você ouça aquilo que o Espírito diz. Porque isso é um perigo. Você está a correr perigo. É um assunto de vida e morte. Você pode estar a passar por um processo ao qual você pode estar morto espiritualmente. Eu quero dizer que atrás do espiritual vem o físico. Porque aquele que se afasta de Deus, instantaneamente, a palavra do Senhor diz que o diabo anda ao nosso derredor, e quando ele vê a casa vazia, ele traz consigo mais 7. Então a cegueira, querido, não é um demónio que te vai cegar, são 7 que te cegam. Quem vive
escravo do pecado e faz a vontade do diabo. É manipulado pelo diabo, que é o pai da mentira. Mas Deus enviou Jesus para nos libertar. Mas é preciso que você tome uma atitude. E tem que ser já. Mas eu não tenho coragem de pedir perdão. Não tem coragem de pedir... Não tem coragem? Está-se a esconder de quem? Como é que você quer ser bem sucedido na tua vida, no teu trabalho, no teu casamento, na tua vida familiar, em todas as áreas, como se você não pratica a palavra de Deus? Nada te virá bem se você tiver brechas desse tamanho, porque pecar e não confessar já é uma atitude, uma decisão. Se você tem responsabilidade das suas decisões, não seja orgulhoso nem orgulhosa. A decisão, ela tem que ser tomada antes que seja tarde demais. Quando o homem confessa o pecado, existem umas algemas que quebram no mundo espiritual. Você convida o Espírito Santo para habitar na tua vida. E não precisa muitas palavras, porque quando você pensa nas áreas que você peca, nas áreas mais difíceis da tua vida, você chora. E esse choro, ele tem que doer, queridos. Não é chegar ali e dizer, perdão, já está. Não funciona. Você precisa de pedir perdão de forma genuína. E deixa-me dizer que a maioria das vezes, quando isso acontece, você já não volta a praticar as mesmas ações. A não ser que seja uma questão de caráter, de domínio próprio, sim. Eu já passei por isso. Ainda hoje eu passo por isso. Vocês acham que eu sou perfeita, queridos? Ui. Jesus nunca pecou, mas se ofereceu como pagamento dos meus e dos teus pecados. Porém, agora quem aceita Jesus como seu Salvador ficará livre do poder do pecado e fica unido novamente a Deus. Mas tem de carregar a sua cruz. Existe uma consequência. E a consequência é muito maior quando você não confessa. Então, quando você vive uma vida ao qual você sabe que está a praticar algo horrível, está a fumar, está a beber, por exemplo, está na pornografia, por exemplo, está, sei lá, em tantas outras coisas, está nas drogas, não consegue deixar os vícios, ou você não consegue dominar o teu caráter, o teu eu, ou você tem muitas razões para explodir e explode, mas perde a razão porque não soube ser o exemplo daquilo que você prega. Então fica difícil. Só há uma maneira, só há um único escape. É assumindo a responsabilidade daquilo que você fez. Enfrentando os Golias e os gigantes. Você tem que chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, eis-me aqui. Eu te peço perdão pelo aquilo que eu fiz. Eu cometi um erro. Eu não consegui dominar-me. Peço perdão. É isso, eu faço isso todos os dias na minha vida, meus filhos. Vocês acham que eu sou assim, essa queridinha aqui, mimia? Pensa numa mulher furacão. Pensa numa mulher que quando se chateia, só o sangue de Jesus. Não é fácil não, queridos. Tá pensando o quê? Que eu sou perfeita? Não, eu não sou perfeita. Não sou. Mas não tenho problemas. Sou uma pessoa muito verdadeira. E é por isso que eu estou a dizer isso. E é por isso que o Espírito Santo falava, cuidado aí, hein? Tem áreas aí que você precisa... Olha, você está a pregar sobre isso, você precisa e você vai fazer e faz, está feito. Não é errou, continua. Não, erra, conserta e continua. Porque a caminhada é longa. E a fatura chega. O boleto chega. E você, quando estiver na porta lá para entrar para o céu, você vai trazer o teu passaporte e veja bem os carimbos que lá estão. Se é santidade ou se é pecado. Porque aí é complicado, querido.
É complicado. Nós precisamos de entender que Deus é um Deus de misericórdia, mas Deus também é um Deus de justiça. Então não permita que a morte espiritual ela aconteça na tua vida. Não deixe que isso aconteça. Nada é de um dia para o outro. Hoje você não pede perdão, amanhã você volta a dizer uma palavra mais seca, depois você faz assim, amanhã você já não está com paciência e assim sucessivamente. E quando você se dá conta, acabou. Cadê? O que está acontecendo comigo? E chora. E fica ali numa situação muito difícil. Fica num beco sem saída. Precisa de, verdadeiramente, se dobrar o joelho, pedir perdão a Deus e continuar e prosseguir. Ok? Lembre-se, você nunca vai parar de pecar. Você vai lutar contra o pecado todos os dias. Mas a única coisa que Deus quer é a tua sinceridade, a tua honestidade e que você se limpe as suas vestes. Você não toma banho todos os dias, querido? Então você precisa de fazer essa higiene espiritual. Como, irmã Marta? Você precisa dobrar o teu joelho. Muitas das vezes nem é por muito falar. Deus já vai incomodar-te através dos teus ouvidos. O Espírito Santo já vai entrar em ação e vai te lembrar do Provérbios 28:13 que diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia. Então o que é que você tem que fazer? Dobra o teu joelho e fala mesmo: eu fiz isto, me perdoa. Eu falei grosso, me perdoa. Eu fiz assim, me perdoa. Eu não consigo fazer isso, me perdoa. Eu decreto em nome de Jesus, eu confesso. E eu quero abandonar esta área da minha vida para encontrar a misericórdia do Senhor. Que o Senhor me venha a renovar para eu continuar. Eu não quero ir para o inferno. Você tem que mostrar para Deus, para o mundo espiritual, que você tem arrependimento genuíno. Você precisa ser tocado pelo Espírito Santo. Porque senão você vai virar um crente morno. E a palavra do Senhor diz que Deus vomita o crente morno. Você precisa de confessar os teus pecados, sejam eles quais forem. Muitas das vezes no anonimato, mas existem pecados que você precisa sentar na mesa e confessar também. Dentro até da sua igreja, aos teus pastores. Se você, por exemplo, pisa num púlpito e está em pecado, você tem que confessar sim, diante dos teus pastores, que você está nesta área, precisa de libertação, precisa de oração e precisa se libertar desse pecado. Não é fácil não, queridos. Não é fácil não. Está pensando que é fácil? Não é. Mas é possível. Eu vou orar agora em nome de Jesus. E nós vamos terminar este vídeo com uma oração e que Deus vos abençoe. Espero que essa mensagem tenha chegado ao teu coração. Porque só uma maneira de você se fugir, só uma maneira de você ser carimbado com santidade é se arrepender todos os dias dos teus males, daquilo que te traz, que te afasta do poder de Deus. Então, por favor, não morra espiritualmente. Lembre-se que cair é normal. Cair com uma palavra, às vezes a pessoa está cansada. Agora, recentemente cheguei de uma viagem profissional, estava cansada, já falei ali umas coisas que não devia ter falado. Tem que pedir perdão, vai pedir perdão, vai resolver. Tem que ser assim. Não é ficar ali calado ou calada e ali a remoer a situação. Ai, meus queridos, o diabo, ele faz uma festa. Então, por favor, em nome de Jesus, aprenda que é necessário pedir perdão. Em nome de Jesus. Comece fazendo isso já diante da presença de Deus. E vai direto à pessoa que você se chateou, alguém que você... Não interessa, até pode ser uma área na tua vida só entre ti. Pode ser uma droga, pode ser um vício, não sei. Não sei da tua vida, querido. Mas o que eu sei é que você tem que ter uma atitude em nome de Jesus. E não deixar o pecado fazer com que a tua morte espiritual seja notória e seja definitiva, porque atrás dessa vem a física também. E cuidado, Deus é um Deus de justiça. Papai do céu, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo,
eu me coloco na tua presença, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, te agradecer por uma palavra tão poderosa que o Senhor me deu. Muito obrigada, Espírito Santo. Eu estou aqui, Senhor Deus, meu Pai, e te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, pela minha falta, às vezes, de domínio próprio. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça de mim uma pessoa melhor, que o Senhor faça de mim uma pessoa que venha, Deus, te fazer alegrar, que te faça feliz, que o Senhor olhe para mim e que veja daqui a minha filha, porque eu tenho prazer, assim como o Senhor fez com Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço perdão, aleluia, pela falta de paciência, muitas das vezes que acontece com os meus filhos, com o meu esposo, aleluia, com os meus colegas, com o meu trabalho, com a minha casa. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço perdão e eu te venho, Senhor, nessa hora, diante do público, também, Senhor, colocar a vida daqueles que pretendem tomar uma decisão nos dias de hoje. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor toque nos corações e que vá limpando esses corações, que vá trabalhando esses corações, para que as tuas misericórdias eles possam alcançar e para que as mortes espirituais elas nunca aconteçam, para que o pecado que está lá dentro não seja alimentado, para que o diabo que não venha lançando sofismas na mente, para que nós não venhamos a ser alimentados com sofismas do diabo. Em nome de Jesus, eu decreto, pelo poder que há no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço perdão pelas minhas falhas, por tudo, Senhor Deus meu Pai. Eis-me aqui, levanta-me, Senhor, toma-nos, Senhor, pela mão direita e nos sustenta, nos abraça, nos acolhe. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aleluia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, comente e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para as notificações e dessa forma, tudo o que eu colocar aqui, você estará sempre alerta. Um grande beijinho e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amo vocês, meus inscritos, um grande beijinho.